Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Alma Conservadora, aqui Paulo Campos Júnior para falar para vocês aqui, para ler mais um pouquinho aqui do livro-chefe. Já é a nossa quinta parte aí de leitura. Vamos lá, se você ainda não leu comigo as outras partes, você pode pegar uns vídeos anteriores aí e começar a ler desde o início. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi falando sobre o Ivo Patarra e o envolvimento dele, né, com tudo isso. O Ivo Patarra foi quem escreveu o livro. E agora eu estou lendo o livro para vocês. Vamos lá. Detalhe, eu falei sobre o Ivo Patarra, né? Sobre o envolvimento dele, sobre com quem ele trabalhou, para que vocês soubessem quem é o autor do livro, tá? Depois eu comecei a ler o livro direto e, lendo o livro também, eu vou fazendo alguns comentários. Então vamos continuar aqui. Na leitura passada eu mostrei mais ou menos como funcionava as propinas, né, e a governabilidade. Se você não viu o vídeo passado, depois você dá uma olhadinha e eu vou falar sobre governabilidade na era do PT. Então vamos continuar aqui com nossa leitura. Parei aqui. Um dos operadores do PMDB teria sido o advogado Roberto Bertoldo, assessor de José Borba, o integrante do Conselho de Administração da Hidrelétrica de Itaipu, nomeado no governo Lula. Bertoldo teria viajado em jatinho particular com uma caixa de papelão abarrotada com 8 milhões de reais em dinheiro vivo. Ficou com medo de transportar a quantia? Que perigo que! Eu estou operando para o governo. Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia, foi amigo de Bertoldo. Depois acusou. O Bertoldo nunca andava com menos de 50 mil reais, 100 mil reais em dinheiro. Ele falava que era para fazer coisas eventuais, atender um ou outro. Roberto Bertoldo também acusou, mas mirou o líder do PP, Partido Progressista, deputado José Janene, do PR, outro a cumprir importante papel na base aliada do governo Lula, durante o primeiro mandato da administração do PT. Aqui, Bertoldo também envolveu um doleiro, Alberto Youssef. Afirmou ter visto o homem levar sacolas de dinheiro ao apartamento de José Janene, em Brasília, para subornar parlamentares que apoiavam Lula. A palavras. Por pelo menos 3 vezes. Uma vez ele abriu uma sacola para mostrar algo ao Janene e vi que eram reais. Em uma outra vez, as sacolas eram tão pesadas que a Cleide, a cozinheira do Janene, teve que ajudar o Youssef a levar as sacolas para um aposento interno do apartamento. Então, pessoal, era sobre isso que eu falava quando eu falava sobre a governabilidade, tá? Era exatamente isso aqui. Vamos continuar. De fato, o PP esteve sempre nas fileiras de sustentação do governo Lula no Congresso. E o presidente da República não poupou esforços na hora de proteger o aliado e presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, acusado de cobrar propina de um fornecedor da Câmara. Sebastião Buani, dono do restaurante Fiorella, deu dinheiro a Severino Cavalcante a fim de receber autorização para reajustar o valor das refeições e a manter o estabelecimento aberto. Sebastião Buani confessou: o dinheiro foi entregue em envelopes pardos. Nós saíamos pelos corredores com o dinheiro nas mãos, eu e ele andando pelos corredores. Apesar dos esforços de Lula, o mensalinho de Severino Cavalcante, no valor de 10 mil reais, levou o presidente da Câmara a renunciar ao mandato. Severino Cavalcante ficou com medo de ser cassado e queria se eleger novamente, como todos eles, né? Não conseguiu ser deputado em 2006, mas foi eleito prefeito João Alfredo, Pernambuco, em 2008.
Segundo Buani, ele só decidiu parar de subornar o deputado depois de um pedido da filha, Gisele Buani. Um dia minha filha me viu contando dinheiro numa quarta-feira para pagar a propina e disse: pai, sai dessa vida, porque a gente não precisa disso. O senhor está deixando de pagar funcionários que moram longe e ganham pouco para pagar propina. Eita! João Cláudio Genu, que ocupou o cargo de chefe de gabinete do deputado José Janene, do PP do Paraná, foi apontado como responsável pela distribuição de envelopes com dinheiro a deputados do PP. Após aderir ao governo Lula em 2003, a bancada do PP pulou de pouco mais de 20 para 56 parlamentares. Mensalinhos e mensalões variavam de R$5.000 a R$30.000, conforme o quilate do político. A grana era distribuída na pensão, como era conhecido o apartamento de José Janene, ou na sala da liderança do PP na Câmara. Em depoimento à Polícia Federal, João Cláudio Genu admitiu que fez vários saques em dinheiro vivo na agência do Banco Rural do Brasília Shopping. Ele confessou retiradas no total de R$850.000, mas negou ter distribuído dinheiro a deputados. Disse que funcionava como uma espécie de mula, apenas transportando valores. Pegava os envelopes entregues por Simone Vasconcelos, punha dentro de uma pasta tipo 007, sem conferir, e entregava sem mexer na presidência do PP. Na denúncia do Procurador-Geral da República, João Cláudio Genu foi acusado de receber dinheiro em malas e sacolas e também dentro de um quarto do hotel Grand Bitar ou na sede da agência de publicidade SMPB em Brasília. Outro operador da distribuição da propina dentro do PP teria sido o deputado João Pisolati, do PP de Santa Catarina. Ele foi acusado de circular com dinheiro dentro de malas nos corredores da Câmara, protegido por funcionários da área de segurança do Congresso. Não foi denunciado. O Partido Liberal, o PL, ocupou o papel de destaque na sustentação política do primeiro mandato de Lula. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, de São Paulo, foi acusado pela ex-mulher, Maria Cristina Mendes Caldeira, de pagar as despesas sempre em dinheiro vivo. Vamos lá. Teve uma época em que comecei a reclamar muito e ele passou a usar eventualmente um cartão. Mas ele mantinha um cofrão em nossa casa que parecia um armário. Tem as notas fiscais desse cofre. Quando nos separamos, saí denunciando a existência dele e o Valdemar mandou uma empresa ir lá retirar o cofre. Em depoimento à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, Maria Cristina Mendes Caldeira relatou uma conversa entre Valdemar Costa Neto e o deputado Carlos Rodrigues, do PL Rio de Janeiro, na qual o assunto era o suborno de parlamentares para engordar a bancada do PL. Ouvi a conversa e vi o dinheiro guardado no cofre da nossa casa. Ela ouviu conversa sobre malas de dinheiro e disse ter visto uma mala repleta de dólares destinada ao deputado maranhense Remy 30. Maria Cristina Mendes Caldeira contou que Valdemar Costa Neto gostava de andar de jatinho e torrar dinheiro em cassinos. Em uma noite no Uruguai, perdeu $500.000. Em outra ocasião, em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou R$300.000 num cassino. Ela revelou também: na volta de uma viagem, acabei trazendo sem saber uma mala de dinheiro. Na CPI do Mensalão, Jacinto Lamas, que atuou como tesoureiro do PL, afirmou ter ido buscar, por orientação de Valdemar Costa Neto, pacotes, envelopes e encomendas sempre em dinheiro vivo na sede da SMPB em Belo Horizonte e na agência do Banco Rural no Brasília Shopping. Quando ia pegar o numerário em hotéis, Simone Vasconcelos fazia a entrega. Era sempre um acerto entre Valdemar e o Delúbio. No segundo mandato de Lula, o PL se transformou em PR, Partido da República.
Valdemar Costa Neto, que havia renunciado ao mandato para evitar possível cassação, disputou a eleição seguinte e foi novamente eleito deputado federal, mas ficou de fora da presidência do novo partido. O PR continuou na base aliada de Lula. Em 2007, Emílio de Paula Castilho, assessor e sobrinho do deputado Araceli de Paula, do Paraná, de Minas Gerais, foi preso com quase R$80 mil em dinheiro vivo. A soma estava em uma caixa de papelão dos Correios, embrulhada com papel e lacrada com fita adesiva, dentro de uma mala de roupas no automóvel de Emílio de Paula Castilho. Nervoso, ele disse aos policiais que a grana era fruto da venda de um carro usado. Depois corrigiu para 2 veículos. Por fim, alegou que eram 3 automóveis, comprados por um homem com um nome incerto que teria feito negócio sem ao menos ver o que estava comprando, só na confiança. Outro escândalo da era Lula que não pode deixar de ser mencionado é o dos sanguessugas, escancarado pela Polícia Federal no último ano do primeiro mandato da administração do PT. O esquema fraudulento envolveu possivelmente dezenas de deputados, prefeituras e funcionários do Ministério da Saúde. Fornecia ambulâncias a preços sobrevalorizados. Pessoal, vou parar por aqui hoje, não vou demorar muito hoje. A gente vai fazer eu fiz uma leitura muito rápida para a gente entrar nesse assunto das sanguessugas já no próximo capítulo, ok? Então, hoje foi rapidinho, a gente fez aqui uma leitura bem simples aqui, mais uma vez falando sobre como eram distribuídas as propinas e como era o governo do Lula, como era o governo do PT na época do Lula. É isso que você precisa estar bem ciente. Era sobre a quantidade de propina, quantidade de pagamentos para políticos, para a base aliada permanecer forte. Isso tem que estar sempre bem fixado na sua cabeça quando você for indagado sobre alguma coisa, sobre corrupção, sobre qualquer tipo de situação em que seja falado sobre corrupção, sobre propina, sobre a maneira como era feita a política. Então agora você vai ter como responder, falando com propriedade sobre a quantidade de dinheiro que era envolvido, a quantidade de pacote, malas e tudo mais que acontecia no governo Lula, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Espero vocês, curtam e compartilhem.